Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo aqui do nosso canal Notícias do Fogão. Bom dia, você que está aí assistindo esse vídeo agora de manhã cedinho. Vamos começar o dia falando de tudo que envolve o Botafogo. Hoje finalmente acaba a data FIFA, voltamos a falar de Botafogo. A data FIFA agora só ano que vem, graças a Deus. Então hoje pegamos o Galo logo à noite na Arena Independência. Botafogo vai com alguns desfalques, sabemos disso tem muito tempo, né? Ontem o Igor Jesus foi titular, não deve jogar hoje. Savarino titular, meteu o gol, não deve jogar hoje. Gatito é reserva, então não faz muita diferença, né? O Alex Telles não jogou, o Almada não jogou, então... E o Luiz Henrique jogou aí uns 35 minutos, mais ou menos. Luiz Henrique, pra mim, vai ficar no banco de reservas, porque é meia hora, é pouco mais de meia hora, mas afeta você jogar de um dia pro outro. Um jogo inteiro e mais meia hora afeta. Então ele deve iniciar no banco de reservas e entrar no segundo tempo caso precise. Se a gente estiver perdendo ou empatando o jogo, ele fatalmente vai entrar no segundo tempo. Mas eu acho que o Almada e o Alex Telles serão aí escalados, né? Vão fazer essa logística aí de voo fretado, para eles virem mais rápido para BH, para jogar contra o Galo. Almada e Alex Telles, o Luiz Henrique, banco, Igor Jesus e Savarino, nem no banco. Então vamos ver aqui o que estão falando ESPN, Papo de Craque, também o que está falando o pessoal da mídia de BH lá, os mineiros donos da bola de Minas Gerais, sobre o jogo, sobre a fase do Galo, que preocupa muito eles. Então vamos pro vídeo, mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Ó, temos a área de membros aqui embaixo, onde ficava o botão de inscrever-se. Agora tem Seja Membro, você clica lá e ajuda a gente com valores a partir de R$ 2,99, né? Valorzinho pequenininho para caber no seu bolso. E você ajuda muito, muito aqui o canal a manter essa estrutura que a gente tem aqui. Beleza? Então, bora pro vídeo. Esse tem, viu? Tem a ver com dinheiro ou não? Esse aí tem. O Prates está próximo dele, né, Prates? Podia pagar o almoço, então. A situação do Botafogo tá boa, do Lyon que não tá muito boa. Então, e o John Textor, nessa entrevista, foi falando muito sobre a situação complicada que vive o Lyon, outro time aí do grupo Eagle, ou do John Textor. E ele falando já sobre o futuro do Botafogo, já pensando em 2025. Será que essa crise do Lyon pode afetar também? Vai ter que, de repente, vender mais jogadores no Botafogo? Vamos ouvir o John Textor. Our plan is to sell a lot and buy even more. It's to level up. It's to make sure that we're in the top 3 in Brazil every year, that we're fighting for the South American title every year. So supporters down in Brazil might freak out when we talk about shared players selling, but water flows where it must. Players go where they go. The vast majority of fans down in Brazil trust us. They trust me. We built that squad off of 2 big acquisitions. We'll build a stronger squad next year off of four big acquisitions and continued recruiting of top players like Igor Jesus, a free transfer from the UAE, who is now a starting striker on the Brazilian national team. Professor Celso, tá aí o John Textor. Ele considerou... Falou que foram 2 grandes contratações. Em valor foi, né? Que ele só pagou 2. Foram mais, né? Mas 2 que ele pagou. No gasto. Pagou bem por essas 2, hein? Considerando Luiz Henrique e Almada, né? E o Igor Jesus, que ele cita, por exemplo, não veio com status de grande contratação. Foi um achado muito bem prospectado. O Botafogo está trabalhando muito bem nisso, nas oportunidades que ele tem, né? O Telles, por exemplo, chega assim, qualquer outro clube mais organizado no Brasil podia ter trazido o Telles, o Botafogo trouxe. O Botafogo se reforçou muito. Se ele fala que com 2, e agora a perspectiva é de 4, o Botafoguense deve estar com o olho brilhando. Mas é que esses 2 que ele pagou mais de 100 milhões em cada um. Haja dinheiro, hein? E que estão retornando em campo, né? Ah, sim, jogam muito. Muito bem gasto, Abel. Ele considerou principalmente o Almada, o segundo é o Savarino? Não. Luiz Henrique. Luiz Henrique. Claro. Henrique e Almada. Luiz Henrique e Almada. Agora, com perspectiva para 4, aí a coisa pode pegar. A grande questão é até que ponto essa situação do Lyon pode respingar no Botafogo.
a médio e longo prazo. Você deixa de levar jogadores daqui Então, para lá? É. Acho que não, professor. Uma vez que rebaixado, acho que se ele tem um projeto de sucesso, ele como cara de negócio, ele não vai estragar um lugar que está prosperando para tentar tirar o outro. Não, o outro ele vai recomeçar. A água Vai passar flui por para isso. onde tem Mas que o fluir. rebaixamento do Lyon seria péssimo para o Textor. É. A imagem dele, para a rejeição dele com a torcida, que é uma torcida fanática como é a do Lyon. Ele já garantiu que isso não vai acontecer, mas talvez no planejamento que ele tinha pensado antes do Lyon, ele não estava contando com esse investimento agora com o Lyon. E imagino, né? Nessa situação que não sei se saiu do controle, não sei se houve um descuido, não sei se ele priorizou uma coisa em detrimento da Em outra. resumo, é o quê? Ele tem que sanar dívidas Tem para que sanar salvar dívidas. o Lyon, é isso, né? A curto prazo, porque o Lyon, com essas dívidas, ele é rebaixado para a segunda divisão, Mas pelas como que regras o cara com francesas. tanto dinheiro deixa o time chegar a esse Então, ponto? aí tem que se ver, porque no Botafogo, além de tudo, né, prof, de muito investimento e muito dinheiro, isso realmente acontece, o Textor teve um grande mérito de escolher bem as pessoas. Né? O Botafogo hoje passa essa impressão em relação a scout, a mercado, análise dos jogadores. Claro que tem condição para pagar o jogador que é observado e é indicado. Mas as escolhas das pessoas do Botafogo foram bem feitas. A gente vê isso pelas contratações, pelos jogadores que chegam ao Botafogo. Agora, talvez em outros lugares, não. E no Crystal Palace, que o Textor é um dos sócios minoritários do Crystal Palace, ele também já foi muito xingado pela torcida. Dizendo que, olha, prioriza o Botafogo, como quem diz, contrata muito bem aí, monta um timaço aí, e o nosso time aqui. Ele até estava tentando mudar o comando na Inglaterra para vender a parte dele do Palace e assumir uma outra equipe. A resistência na Europa e também na Argentina, que a Argentina vem discutindo isso, tá? É muito maior do que no Brasil. Não dá para No comparar. Brasil, as SAFs são vistas como salvação. Salvação. Não, mas não dá para Geralmente, comparar a o dono Europa. chega, né, prof, como Mas o investimento da Europa é salvador outro, da né? pátria mesmo. A reação dos europeus e também dos argentinos é de resistência. De perder, Aquela de um coisa, certo o nosso pertencimento, clube. é isso, Opa, a nossa comunidade, É isso o aí. nosso clube. Aqui no Brasil, não. O cara é recebido de braços abertos. Tem bandeira do Botafogo com a cara do Texas. Professor, apesar dessa resistência que você fala, na Inglaterra, por exemplo, muitos tentaram resistir, brigam bravamente, mas não estão... Por exemplo, City, Chelsea, quem mais? O próprio United. Liverpool, United. Foi fundado tudo no com United investidor do estrangeiro. A Argentina tem muito isso, prof. Argentina O tem. americano ou tem o árabe? um Unidade. reconhecimento do clube. E eu respeito muito isso. Eu Sim, acho que é isso um é legal. negócio que é diferente mesmo. Pertencimento. Mas nada Aquela como o história campo de- para falar. Então. O Textor hoje é ídolo porque o Botafogo está na bica de conquistar dois dos Então, maiores mas a títulos SAF dessa não é o história. único caminho, é um dos caminhos. Exato. Não é o único caminho. Para uma organização, uma responsabilidade maior na sua administração, uma organização, isso não depende de SAF. O problema Depende é... ali de quem está administrando e ter um pouquinho de bom senso para administrar um clube de maneira coerente, né? Com bom senso, com uma administração responsável, coisa que a gente não vê muito. Agora, quando isso tem um dono, que aí vira SAF, quando existe um cara que manda no dinheiro, a tendência é uma melhor organização, profissionalização. Isso não aconteceu com o Vasco. Não foi uma coisa tão Tem organizada. SAF do mal. Então, tem Claro que tem SAFs a e SAF do SAFs. mal. Claro que tem. A do Figueirense Vasco não deu sofreu, certo, claro. a do Botafogo deu muito certo. É. Então, assim, também não é a única opção. É a única opção SAF, não. É um dos caminhos. Eu acho Do até Vasco que- não deu certo, mas o Vasco não está melhor agora do que estava antes? Mas não por causa da SAF. A SAF foi uma SAF ali teve muitos problemas. Primeiro, não teve uma concorrência do jeito que deveria ter. Sim. Então, os caras vêm e compram na baixa. O Cruzeiro, por exemplo, teve uma SAF de transição. Hoje a gente vê interessante com o Ronaldo. Ronaldo mais pé no freio, menos torcedor que o Interessante. Pedrinho. Estava quase falindo, acabando Não, o clube. Ajudou. Interessante Ajudou? por isso. Mas não era a SAF dos sonhos do Cruzeirense. E esses Quando clubes você no pensa em SAF, você desespero- pensa em caminhão de dinheiro. Vamos Não, chegar... Esses clubes e- no desespero, quando eles estão quase à beira da falência, tem uma outra situação também. Eles são vendidos por um valor muito menor do que eles poderiam ser vendidos. O cara está comprando na baixa. Você compra na baixa. Então você paga 400 milhões, 500 milhões para pagar a curto prazo uma dívida, né, e você comanda o clube. Né? Então, assim, tem isso também no Brasil, que a parte associativa, quando ela é muito mal feita, e no Brasil tem muitos exemplos disso, eu também sou contra, assim, vilanizar a parte clube associativo. Acho que o clube associativo existe, tem condição de continuar existindo, mas os que estão no desespero, eles vendem um clube gigante, uma marca muito, muito valiosa por preço muito mais baixo. E aí você compra na baixa, como falou o O professor. Textor sinalizou uma coisa interessante.
e que pode resolver esse problema, que é não é propriamente um dilema do botafoguense, mas mais os outros torcedores falam, né? É só uma transição, daqui a pouco o Luiz Henrique, por exemplo, vai embora. Se o Textor repuser... Qual clube não queria ter o Luiz Henrique por um ano, por 2? Não, mais do que isso... O clube associativo também não tem vários jogadores que vêm, ficam um ano e vai embora? E mais do que isso, se o Textor repuser 2 grandes reforços por outros 4, e assim sucessivamente, como fazia, não era a SAF, mas a Parmalat fazia isso com o Palmeiras. A Parmalat montou vários grandes times diferentes do Palmeiras. Ia repondo grandes craques. Então, se ele conseguir fazer isso, se a água fluir para onde tem que fluir, como ele falou, ele ganha o coração do botafoguense durante todo o período em que for SAF. Imagino que seja para sempre, até que ele venda para outro, né? Sim. Uma vez que se transforma em SAF, é muito difícil um retorno. O Botafogo é a SAF que até agora mais deu certo, mais tem sucesso? A curto prazo? Sim. É a SAF da semana. A curto prazo eu digo porque você espera... Qual time? Tem o City, né, em relação ao Grupo City e o Bahia. É um processo ali. Há um processo de organização, de investimento, as coisas estão sendo feitas. A SAF do Botafogo começou em que ano? Onde subiu? 22. Ganhou 21 a Série B, em 22... A gente está falando de 2 anos. Tornou-se SAF. Então, assim, 2 anos né? em que... 3, né? Essa é a mas- terceira. 22, 23, 24. Ah, tá. Terminando o terceiro ano, é isso? Então, assim, primeiro ano, uma dificuldade ali, não consegue ser aquilo tudo. Na temporada passada, com o Luiz Castro, já numa sequência, cresce muito, tem uma decepção no final, e nessa temporada mais equilibrado. Se a gente for olhar, fala assim, mas 3 anos é muito tempo. Não, não é. Não é muito tempo. Para o time que se organizou e se estabilizou, não é muito tempo. E veio da Série B. Então, teve um processo. E o processo ele foi feito com muita organização. E já está começando a colher frutos. Mas nem foi campeão ainda, já está começando a colher frutos já, porque já está no cenário de que sabe-se que na temporada que vem, dificilmente o Botafogo não vai disputar títulos. A coisa acelerou. Ele não imaginava, por exemplo, fazer o primeiro turno de brasileiro que fez no ano passado. Eu também acho que não. Até do ponto de vista da opinião pública, isso nem foi positivo, porque no fim não segurou o rojão e ficou aquela história, mas ele sabe para onde vai. E deu umas acertadas de caminho. A gente elogiou, por exemplo, a captação de jogadores do Botafogo. Mas a questão da troca do técnico no ano passado foi um drama. Foi. Houve erros ali. Foi. Houve erros de condução, claro, que o Castro sai, ninguém esperava e também não tinha como cumprir uma proposta dos árabes. Mas ali se conduziu mal aquele processo. Sim. Então o Botafogo aprendeu também com alguns erros. Nem tudo foram flores nessa SAF. O próprio John Textor ele fala em uma entrevista que tudo que estava sendo feito internamente, né, administrativamente, na organização, era para colher frutos a médio prazo, não era imediato. Então, estamos brigando para ser campeões. Talvez esse ano não dê, mas a gente briga para no ano que vem continuar brigando pelos títulos. Não era uma certeza, não, nós vamos brigar pelo título, pronto, e acabou. Não, a gente está trabalhando para que se torne uma coisa frequente. O Botafogo esteja entre os times ali, postulantes a títulos onde entrar, nas competições que entrar. É isso, organização. Vem de cima para baixo, né? Eu digo baixo quando chega no gramado já. Vem da parte mais hierárquica ali de administração até chegar nos jogadores. E tem SAFs e SAFs, né? Com objetivos diferentes. Claro. Porque os clubes também têm que ter alguma contrapartida a oferecer. Então, alguns clubes oferecem como contrapartida popularidade, são clubes midiáticos. A Portuguesa, por exemplo, em São Paulo, está fazendo uma SAF agora, que a grande contrapartida que ela tem a oferecer é o terreno do Canindé. Isso. Sim. Né? Então, quem está entrando nesse negócio tem que ver uma perspectiva de ganho, por algum lado. Sim. Uma SAF do Vasco, por exemplo, uma popularidade de norte a sul desse Brasil, como diz o hino. Então já se explica por que alguém vai botar dinheiro no Vasco. Ou mesmo do Botafogo, que tem o seu público. O Textor está num contexto de outros clubes que é parecido com o do Grupo City, que é parecido com o do Red Bull, nesse sentido, mas os objetivos são outros. Sim. Os objetivos do Red Bull são menos esportivos que as demais SAFs. Né? Trabalha com jogadores jovens. Intercâmbio de uma grande jogadores. venda, por exemplo, ou grandes vendas, né? E por isso que o Red Bull não está associado a grandes torcidas. Porque grandes torcidas cobrariam dividendos esportivos. Então, cada um sabe a característica do seu negócio, isso olhando do ponto de vista de quem investe. Do ponto de vista de negócio, né? A gente... Mas na Fórmula 1 tem dividendos esportivos. Tem.
Então a gente pensa muitas vezes só no lado do futebol, né? Do clube, do torcedor. A gente pensa com cabeça de torcedor, né? A Natália falou a palavra business. É business. Isso, É isso daí. Certo? Money. Informação. Vamos direto falar do fogão aqui no Som na Transamérica. Vem aí a semana e meia. A semana mais importante da história do Botafogo a partir de amanhã. Jogo contra o Atlético Próximos Mineiro. 10 dias, maiores 10 dias da história. Próximos 4 jogos, né? Pode ser aí Atlético Mineiro, Vitória, Palmeiras na terça-feira e o Atlético Mineiro de novo na final da Libertadores da América. Fala do fogão, meu parceiro Rodrigo Brandão, manda aí. Muito bem, Canta. Hoje a gente está recheado de informações, mas a gente vai ter que deixar para falar sobre alguns assuntos no Papo de Craque segunda edição. Por exemplo, a FanFest, que está sendo programada para a final da Libertadores, e a classificação do time Sub-23 para a final do Campeonato Brasileiro da categoria. Mas a gente vai abordar hoje a entrevista que o John Textor concedeu lá na França, abordando a crise financeira que vive o Lyon. O clube está proibido de fazer contratações, ele sofreu um transfer ban e precisa apresentar um plano de conseguir 100 milhões de euros até o fim desta temporada. Se não conseguir, será rebaixado para a segunda divisão do campeonato francês. Nessa entrevista, o Textor deixou bem claro que a crise financeira do Lyon não vai impactar a qualidade do time para 2025. Muito pelo contrário. Ele disse que o plano que ele tem para o Botafogo é vender muito e comprar ainda mais. É aumentar o nível. Ele disse que a intenção é manter o Botafogo no top 3 todo ano e brigar pelo título da Libertadores também anualmente. Ele garantiu que vai montar uma equipe ainda mais forte para 2025, mesmo que tenha que perder jogadores importantes desta temporada. A gente se refere a Thiago Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus, jogadores que foram contratados a peso de ouro nesta temporada, nos casos de Almada e Luiz Henrique, e estão sendo cobiçados por clubes da Europa. E o Igor Jesus, que chegou de graça ao Botafogo. 2 desses 3 jogadores provavelmente não devem permanecer no clube. Esta é uma das formas que ele pretende solucionar a crise financeira do Lyon, levantar dinheiro dessas vendas. Como os 2 clubes pertencem à mesma rede multiclubes, eles compartilham contas financeiras. Isso serviria para ajudar a equipe francesa. Mas o Textor garantiu, vai contratar pelo menos 4 grandes nomes usando da mesma estratégia que usou nesta temporada. Enfim, torcedor do Botafogo pode ficar despreocupado. Pode ser que perca algumas peças dessa temporada, mas The Boss garantiu, o elenco para o ano que vem será tão forte quanto o desta temporada. Valeu, Canta. Valeu, sempre digo aqui, esse é o pior dos próximos 10 anos do Botafogo, meu parceiro. Mas a parada é a seguinte, o Textor garantiu que vai continuar o investimento e o trabalho dele é fazer com que o Botafogo se mantenha com pelo menos entre os 3 principais elencos do Brasil. Hoje né? Hoje eu acho que tem ali um corte. Tem Flamengo, Palmeiras e Botafogo ali no bolo. A gente que acha que o elenco do Botafogo é mais forte já. Eu acho que o elenco do Flamengo é mais forte, por exemplo. Basta ver o que o Flamengo fez com o Atlético Mineiro outro dia. E o time é o reserva, né? Por conta das lesões, das convocações, é o reserva. Então, a gente pode colocar como reserva, mas eram jogadores que não iniciaram a temporada considerados os principais ou os titulares. Mas é assim. O do Palmeiras eu já acho mais fraco que os 2. Sim. Performance também, nome, grife. Mas sobre o Botafogo, o Botafogo pode não ter esse alto investimento, mas a gente sabe que o Botafogo não precisa fazer um alto investimento para ter um time extremamente competitivo. A gente está vendo esse reflexo da SAF na história do recente do Botafogo, não com grandes investimentos. Lógico que nesse ano tivemos aí a compra do Luiz Henrique, também do Thiago Almada, que aumentou o número, né, de dinheiro que o Botafogo colocou no mercado, foi atrás de jogadores. Mas a maior parte do elenco do Botafogo foi através de outro tipo de investimento, outro tipo de análise. E se ele fala que o elenco do Botafogo vai continuar recebendo investimentos, também é nesse sentido de análise de mercado, de atacar os jogadores corretos, de entender qual jogador de alto nível tem um contrato sendo encerrado e fazer investimentos também nesse nível. Então, por mais que um outro clube dessa rede multiclubes tenha passado ou esteja passando por problemas financeiros, eu acho que a forma do Botafogo agir no mercado, ela não sofrerá alterações. Porque o Botafogo vai analisar não só o nome, a grife, mas também o que o jogador pode entregar dentro de campo. E a gente consegue observar, já fez essa conta aqui diversas vezes na Transamérica. O elenco do Botafogo foi montado por jogadores com um investimento que a gente pode considerar mediano. A linha defensiva,
boa parte do setor de meio campo. O Igor Jesus, por exemplo, no ataque que hoje... O famoso elogio ao scout do Botafogo. Isso, né? é o scout do Botafogo. Então é um trabalho de análise diferente. Já não é só o colocar o dinheiro por colocar o dinheiro. Então, acho que não existe nesse primeiro momento a necessidade de pânico em relação ao que está acontecendo com o Lyon. Se existir a necessidade de uma venda, o Botafogo tem a capacidade de analisar o mercado, observar jogadores e captar atletas tão bons quanto a esses que existem nesse momento no elenco do Botafogo, Canta. Com certeza, cara. E eu acho que assim, o dinheiro tem. Mas eu acho que o que tem que ser falado do Botafogo é a organização. O Botafogo tem muita organização, departamentos bem definidos. E isso não vai ser alterado independente do que aconteça financeiramente lá no Lyon. Os melhores profissionais do mercado. Quando a gente fala em scout, o que eu acho que tem diferença das contratações do Flamengo pro Botafogo, é exatamente que o Flamengo ele contrata jogadores que estão ali na vitrine. Grife. O Botafogo prefere, às vezes, um outro caminho. Por exemplo, acho que a gente pode citar vários jogadores do Botafogo, fora o Almada e o Luiz Henrique, vai. Todos os outros é uma questão de scout. O Savarino já era conhecido, mas assim, esses jogadores, tanto o Luiz Henrique quanto o Almada, eles chegaram através da análise de estatísticas. Sim. Não foi só, caraca, o Almada tem um nome bom, jogador que foi campeão do mundo, vamos trazê-lo. Não foi apenas isso. Foi, o Thiago Almada vai te entregar tantas assistências, tantos gols na temporada, ele corre tantos quilômetros, ele se lesiona tantas vezes na temporada, a média dele de jogos no ano é essa. E ele vai te dar um retorno imediato. Vale a pena fazer um investimento? Vale. Então vamos colocar mais dinheiro nesse atleta. Diferente de outros que assim, esse aqui a gente vai precisar um pouquinho mais de paciência, mas ele vai te entregar isso em tanto tempo. E essa é a diferença, né? Desse investimento nesses dois jogadores que elevaram, né? Muito o nível do Botafogo para essa temporada. Não só no aspecto técnico, mas também na questão da experiência, mesmo sendo jogadores relativamente jovens. Essa é a parada. E o que me impressiona é assim, tem jogadores que você não conhecia. O Tiquinho era pouco conhecido no Brasil, por mais que ele tenha jogado no Porto, no Olympiacos. E chegou em outro momento da história da SAF do Botafogo. Claro, e o Igor Jesus esse ano era pouquíssimo conhecido no Brasil. Você lembra do Igor Jesus? No Coritiba, não. Também não. Assim, eu lembro mais ou menos da figura, dele correndo em campo, mas é que se você tem uma análise, uma avaliação do jogador, não. É isso. Seguinte, vamos de WhatsApp, galera, participando, 99557-1013. Fala, galera, manda aí. Ô, Cantarelli. Oi. Boa tarde, meu amigo. Saudações alvinegras. Fala, irmão. É claro que tem gente te ouvindo. Marcelo Nishio de Itaguaí. Fala, Marcelão. Do Botafogo. Uma pergunta aí. Por que o Luiz Henrique não faz dupla de ataque com o Igor Jesus na seleção? Pelo amor de Deus, Dorival, para com esse clubismo. Um abraço, gente. Valeu, irmão, porque joga o Savinho nesse momento, que é jogador do Manchester City, né? Hoje a opção Dorival é o Savinho ali pelo lado do Luiz Henrique. Eu acho que o Luiz Henrique ainda tem o Savinho hoje, também. Ele tem condições de disputar a posição. O Luiz Henrique fez gols importantes já pela seleção brasileira, deu assistência nos últimos jogos. Entrou contra a Venezuela, né? No segundo tempo. Ele tem entrado muito bem, tem marcado gols, tem dado assistências, é uma competição justa, não acho nenhum absurdo, não. Jogar com força máxima, né, contra o Botafogo é uma oportunidade realmente de sentir como que nós estamos ali. É claro que o jogo do dia 30 é um jogo totalmente diferente, mas o Atlético precisa resgatar essa confiança, e essa confiança só vem através de uma boa atuação, através de uma vitória, né? Então eu mandaria o que o Atlético tem de melhor. O Botafogo está se mobilizando nesse sentido, né, para fretar avião, para trazer jogadores que estão servindo às seleções. E, claro, para o Botafogo é uma final, mas para a gente também é muito importante que a gente sinta qual vai ser o adversário, quais as nossas dificuldades no dia 30, e aí, a partir daí, sim, poupar a turma que está desgastada fisicamente e mentalmente. A minha maior preocupação com o Atlético é com o aspecto mental. Gabi Milito falou muito na coletiva após a derrota para o Atlético Paranaense da questão anímica. Anímico vem de alma, vem de espírito, e isso tem faltado no Atlético. Isso tem sido muito decisivo. E isso vai ser fundamental que a gente resgate isso o mais rápido possível. E a gente só consegue resgatar essa alma, esse espírito, com boas atuações, resgatando essa confiança, porque o Atlético não vem bem nesse aspecto também. Então, esse jogo é muito importante, eu iria com força máxima, até para sentir esse adversário do dia 30. 2 em 1 para você, Presunto. Primeiro, falta de torcida, portões fechados, qual é o peso disso para o mandante, para o Atlético? Segunda, Atlético e Botafogo, mesmo jogo do dia 30.
time titular, preserva os jogadores que estão desgastados. Como é que você vê essa prévia amanhã? Boa tarde, André, família Bandeirante. Prazer estar com vocês aí, cara. Todo nosso. Primeiro sobre o jogo não ser na Arena MRV, com torcida, né? 3 pernas. A primeira, o Galo tem um aproveitamento de quase 70% na Arena. Sim. E o Galo precisa ganhar o jogo. Sem pensar na final, o Galo precisa ganhar o jogo, porque o Galo não ganhou a Libertadores ainda. E precisa começar a ganhar no Brasileirão. Porque caso uma tragédia aconteça no dia 30, ela pode ser ainda maior com o Galo ficando de fora da Libertadores no ano que vem. Seria uma tragédia, olhando para o investimento, olhando para a expectativa da temporada. Então tem que ganhar. O Galo tem que ganhar o Botafogo. De maneira pontual. Pode ser o dane-se que é o Botafogo. É um adversário que precisa ser vencido. O Galo precisa fazer 3 pontos. Não dá mais. Segunda perna, renda, né? O Galo tem uma média de 1,8 líquido nos jogos da Arena. Isso considerando que tem jogo que joga para baixo. Não seria o caso. Seria um jogo que jogaria essa média para cima. Sim. Fora a renda de bilheteria não. Bares, estacionamento, bar, isso aí. E a terceira questão é a questão do sustinho. O Galo teria 10 dias antes da final a oportunidade de fazer um caldeirão na sua casa, uma super festa para mostrar para o Botafogo quem tá do lado de cá. Então, acho que são 3 questões. Sobre a questão do jogo dentro de campo, é força máxima. Como eu disse, o Galo tem que ganhar. Tem que ganhar. Pensando no Brasileirão, tem que ganhar. E pensando na Libertadores, o Galo não pratica futebol desde o jogo de ida contra o River. São 7 partidas. Eu acho que o jogo da volta foi bom, hein? Não, o Galo segurou. Sim, mas esse é o jogo. Beleza. É um bom jogo. São 7 partidas sem vencer. Esse é o ponto. 5 derrotas, 2 empates. O Galo precisa de confiança. O Galo precisa encontrar soluções. Os jogadores precisam chegar melhor para a final. Isso passa, é claro, por vencer o jogo de hoje. Então, em todos os sentidos, para mim, é força máxima sem nem abrir discussão. O único que discorda dessa questão da força máxima é você, né, Valor? Sim. Você pouparia, como é que você faria? Boa tarde, André. Boa tarde para os amigos. O Atlético tem andado... A última grande atuação do Atlético para mim foi contra o River Plate aqui. Lá na Argentina, estou com o Thiago, acho que o Atlético fez o que era necessário, não fez um jogo ruim. Inclusive, quem manda a bola na trave é o Atlético, através daquele chute do Gustavo Scarpa. O River fica muito com a bola, muito cruzamento, enfim. Mas fez o jogo necessário. O jogo contra o Botafogo, e quando eu digo que eu pouparia, não é dando de ombros para o brasileiro, não. A gente está vendo o nível de desgaste do Atlético, está chegando próximo de 70 jogos na temporada. E a questão psicológica que o Bolivar falou, você entra, vamos pensar os 2 cenários, que o futebol a gente sempre tem que pensar os 2 cenários. O Atlético entra, vence o Botafogo 2-0, dá uma reativada no ânimo do próprio elenco, do próprio Milito, do torcedor de uma forma geral. Não é um absurdo a gente imaginar o Botafogo vencendo o Atlético aqui, principalmente com essa circunstância do torcedor atleticano não estar no estádio. Vai estar enfraquecido o Atlético diante deste duelo. Diante de um dos times que, se não for o melhor visitante, está certamente entre os melhores visitantes. O Botafogo está lutando pelo campeonato. E aí? E você entrou para um jogo onde imaginava que o aspecto físico, mental seria recuperado, desgastou os atletas, e se alguém sentir uma fisgada, alguma coisa muscular, a gente vai estar falando de um período de 10 dias até a final. Não consegue se recuperar uma lesão muscular, mesmo que seja do grau mínimo, em 10 dias. Geralmente, pelo menos 2 semanas. Então, eu blindaria a equipe titular, blindaria mesmo. E com isso, o torcedor atleticano... Tá ficando doido, eu não tô... E com isso... Você tá ficando doido, tudo bem. E com isso, eu não tô dizendo que dane-se o jogo contra o Botafogo, não. Como disse bem o Everton ontem, os jogadores do elenco de rotação precisam de dar alguma resposta. Que o Milito arme um time contra o Botafogo mais postado, mais humilde para jogar em contra-ataques, mas eu blindaria o elenco pensando na questão psicológica, técnica, física e principalmente no dia 30 de novembro. Deixa eu tirar uma dúvida com o Valor, desculpa cortar. O Galo, para você, jogaria com o time titular alguma vez antes da final ainda? Dia 23? Não. Não? Não. Então o Galo quer 14 dias sem jogar o time principal até a final? Sim. Não acha que é muito tempo, não, Valor? Não. Cara, o Valu e o HG estão defendendo a escala 5-1. 5 dias de folga, um trabalhando. Isso é loucura, cara. Tem que entrar com o time principal no jogo de hoje e tem que entrar com o time principal no jogo do fim de semana contra o São Paulo. O Atlético tem esses 2 jogos ainda que ele precisa vencer. Ele tem que vencer, ele tem que dar essa resposta para o torcedor em relação ao Campeonato Brasileiro. Só um detalhe, eu colocaria alguns por 45 minutos amanhã, tá?
Não, no máximo 45. Mas no início do jogo? Ou pro Aí segundo tempo? fica a critério do treinador. Milito, exatamente. Não, eu iria no jogo de amanhã e no jogo do fim de semana com o Que time titular. inclusive é o que o Milito tem feito com o Paulinho. Eu confesso que eu não tenho entendido muito essa situação. Acho que o Paulinho virou reserva, quando tem o time todo à disposição. Não, Porque, não, assim, não. se Na ele tá- verdade, ele está sendo poupado É pela questão questão de carga, física, né? Questão física. Mas ele tá entrando no intervalo, isso me chama atenção. Um cara Então. que pode entrar no intervalo, ele pode entrar de início e sair no intervalo. Mas talvez a ideia seja ele enfrentar um adversário mais desgastado, né? Ou a Paulinho ideia é tá não com- usar, mas aí ele vê que precisa e coloca O Paulinho no tá com uma intervalo. lesão no osso da perna direita, eu acho, Isso, que exatamente. tem o incomodado bastante. Tá jogando no sacrifício. Né? Tá jogando no sacrifício. Então é natural que nesse momento ele não seja utilizado. Na final, o mais normal e plausível é que ele repita o time que deu certo contra o River Plate. Sim. Que a última boa atuação do Atlético, ou as últimas boas atuações do Atlético, são contra o River. Sim. Então, para mim, o natural é que ele repita na final contra o Botafogo aquela escalação, mas pensando nos jogos anteriores, contra São Paulo, que é no fim de semana, e contra o Botafogo amanhã, eu entraria com o time titular. Agora, pensando no jogo que antecede de fato a final da Libertadores, que é contra o Juventude, Não, né? esquece, Juventude, não. terça-feira. Aí, se puder entrar com A a meninada meninada, mesmo, esquece. o time que jogou a Copa São Paulo é ele. Vamos continuar nesse assunto, até porque eu quero falar um pouco do Botafogo, mas vamos chamar a atenção também para os desfalques do Botafogo, ou possíveis desfalques, né? Porque até o Bolivar falou que os jogadores que estão na seleção, eles vão vir voo fretado, podem ser aproveitados, pode acontecer. Luiz Lamento. Henrique, seleção, pode ser que jogue, pode ser que não, vamos ver quantos minutos ele vai ter hoje. Igor Jesus, mesma situação. Alex Telles, também na seleção brasileira. Savarino está na seleção da Venezuela, Almada na seleção da Argentina e o Gatito na seleção do Paraguai. Poderia ser pior, viu? Porque o Bastos foi liberado. Pedir pro Dorival escalar, né? O Luiz Henrique e o Igor Jesus hoje os 90 minutos. Pois é, seria uma boa pro Atlético. O Igor deve ser titular na seleção hoje, o Luiz Henrique não. O Luiz Henrique não deve ser titular. Luiz Henrique talvez entre alguns minutos. O Luiz deve Henrique entrar na seleção, não mas ser titular não titular deve da seleção hoje, eu acho meio absurdo. Não, é um erro, mas não deve ser. Ele tá jogando muito. Tem Assim informação como o que Igor deve ser o ser e o Sabino Henrique ali. não ser convocado. O Savarino com certeza joga, né? Na Venezuela. Titularíssimo. Titularíssimo. O Telles é um que não deve jogar? Almada é reserva na Argentina? É, mas entra quase sempre. né? Tá. Mas entra quase sempre. Vou levantar essa questão. É impossível o Atlético nesse momento vencer o Botafogo? Eu acho que não, gente. Com essa quantidade de possíveis desfalques. Mas peraí, André. A gente acha que não, porque futebol tem toda aquela questão do imponderável, mas o futebol do Atlético, do jogo contra o Atlético Goianiense, do jogo contra o Flamengo, Atlético Goianiense do jogo com contra o reserva. Atlético Paranaense, esse futebol do Atlético eu acho impossível ganhar de qualquer um, não é do Botafogo não. Pode botar o Atlético Goianiense, que é o lanterna do campeonato, que é impossível ganhar. Vamos pegar a atuação do Atlético contra o Flamengo, na segunda final da Libertadores na Arena MRV. Não, da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil, desculpa. Atlético e Flamengo na Arena MRV, o segundo jogo. Jogando aquele futebol, Atlético, é impossível vencer o Botafogo jogando aquela Sem chance. Aquele futebol? Sem chance. O Atlético tem alguns momentos Mas de pressão. cada jogo não é muito particular, tem a sua própria circunstância. Isso, o time às vezes joga mal até de maneiras diferentes, dentro do próprio jogar mal. O Botafogo foi derrotado já nesse campeonato pelo Criciúma, fora de casa, pelo Juventude. E o Atlético, no pior momento O famoso último bom jogo do Cruzeiro. E o Atlético não e o Atlético não é pior do que esses times que eu acabei de citar em nenhum dos momentos. Por isso que é lamentável para a instituição, para o próprio torcedor que foi lá, que tem caminhado com o Atlético durante toda essa temporada inteira, o fator casa, né, torcida. Eu sou dessas pessoas mais antigas, né, que acredita de fato que o fator casa pode ser sim preponderante, especialmente nesses jogos onde são muito equilibrados. O Atlético tem sim condições de vencer o Botafogo. Impossível no futebol. Não, mas quando eu falo impossível impossível é pelo histórico recente do Atlético. Se o Atlético mantiver a mesma toada e o mesmo desempenho contra o Botafogo, esquece. O Cara, Botafogo recentemente, correto, só para lembrar, o nosso telespectador. empatou com o Cuiabá e o Criciúma. Então, casa. assim, mas amassou. Sim, mas é só para ver o futebol, Thiago. A gente sabe, futebol é Não, uma então, coisa peraí, maluca. Valu, nós às vezes. estamos falando quase a mesma coisa. Sim, É claro que o Atlético é tem por condição de caminhos. ganhar. É que o meu ponto é, o Atlético precisa ter uma mudança brusca na forma Isso, que ele tá jogando. claro que precisa Porque melhorar. Tanto o Criciúma quanto o Cuiabá jogaram muito mais do que o Atlético jogou contra o Flamengo. Jogaram muito mais do que o Atlético jogou contra o Atlético Paranaense. Perfeito. Muito mais do que o Galo jogou contra o próprio A gente Atlético não tá Goianiense. fomentando que, continua assim, o Atlético jogando do jeito que tá jogando. Não, Porque perfeito. hoje eu Não é olho isso. pra esse Atlético e eu falo, dá pra ganhar? Dá pra ganhar. Sim. Pô, o time tem Hulk, Paulinho, Scarpa. O Arana tá fora ainda, mas tem a possibilidade de ter Zaratio. Quais são os desfalques do Atlético hoje? Porque tem os selecionáveis do Atlético também, né? O Arana, por conta da questão da lesão no Alonso no Paraguai, Alan Franco tá fora.
o próprio Arana, em função dessa contusão, né? O Vargas, né? O Vargas que não conta, né? Mas a seleção chilena também está fora, não vem sendo tão utilizado assim. Agora, eu acho que a grande questão do Atlético é realmente essa mudança de postura. O Atlético vem de 7 jogos sem vitórias, né? 5 derrotas e 2 empates. O Atlético tem 4 jogos que não marca gol, André. Que não marca gol. E mais, desde o jogo contra o Flamengo no Rio de Janeiro, o meio de campo do Atlético não existe. A facilidade que o Atlético vem sendo contra-atacado e a facilidade e o volume que os adversários vem criando, contra o Flamengo, superior tecnicamente, isso ficou muito claro nos 3 jogos. Mas diante do Atlético Paranaense, foi a mesma coisa, sabe? Então essa apatia do Atlético é o que vem preocupando muito o torcedor atleticano. Um Atlético sem combater, um Atlético sem lutar, um Atlético desorganizado, um Atlético com um buraco no meio, um Atlético sem inspiração. Então, isso é muito complicado. O jogo contra o Atlético Paranaense foi no sábado. Isso. E é por isso, desculpa, eu sei que o torcedor atleticano fica chateado quando a gente fala isso, mas a verdade é essa. Domingo, segunda, terça. O Atlético volta a campo na quarta. Eu acho impossível em 4 dias o Atlético mudar completamente o estado anímico dele. Eu acho impossível. E é por isso que eu não consigo confiar na vitória de amanhã. Mas questão de posicionamento, Thiago, o Atlético voltou a ser o que ele foi num determinado momento da temporada, inclusive onde desperdiçou pontos no campeonato, contra o Bahia, contra o Criciúma, contra o próprio Juventude lá em Brasília. Aquele time que você vê o adversário conduzindo a bola por longos metros, às vezes 10, 20, 30, 40, como foi no gol do Wesley lá no Maracanã, e o resto da turma correndo para trás. Isso o Milito tinha estancado. O Atlético era um time que às vezes marcava em cima do adversário, ou quando marcava no próprio campo, como foi contra Fluminense e São Paulo, isso conseguia fechar. O Atlético não consegue marcar bem pressionando, tá desorganizado, e no próprio campo também não consegue. Contra o Atlético Paranaense foi uma bizarrice o posicionamento defensivo do Atlético. Uma coisa maluca. Indo pra trás, recuando, parecia que tava pagando pra ver, vamos ver quem vai dar o chute dos caras, a gente não consegue fazer nada, deixa eles chutarem errado. E na transição, cara, do contra-ataque, era uma dispersão. Isso, a dispersão virou facilidade. Foi o Scarpa uma ilha, que é um dado impressionante. Então é isso, pessoal, a mídia mineira tá bem preocupada com a fase do Galo, né? O Galo não faz gol há 4 jogos, o Galo não ganha, acho que há 7, acho que desde a vitória do primeiro jogo contra o River Plate, eles não ganham, mas aí eu não incluo nessa lista aí o segundo jogo contra o River Plate, que foi um 0-0, porque o Galo fez o que precisava fazer. Assim como o Botafogo foi lá e perdeu, e não perdia há 3 meses, eu nem considero que o Botafogo perdeu, eu considero ainda que o Botafogo está invicto há 3 meses. Aquele jogo ali, assim como o do Galo, eu não conto uma sequência de jogos sem ganhar, eu não conto o jogo Botafogo e Peñarol lá no Uruguai como uma derrota para ser apagada a fase invicta, porque o Botafogo entrou em campo para perder de pouco, assim como o Galo entrou em campo para empatar ou perder de pouco, porque fez 3-0, nós fizemos 5-0, então são jogos atípicos. Tem que analisar o confronto como um todo, não o jogo isolado. Então o jogo contra o River Plate na Argentina eu não considero muito não, mas tirando esse jogo, ainda são 6 jogos que o Galo não ganha, fora os 4 seguidos sem fazer gol. É preocupante mesmo. Então o Botafogo tem que aproveitar e ganhar do Galo lá e fazer uma boa vantagem para o Palmeiras, que pega o Bahia e é um jogo perigoso. Então eu fico por aqui, pessoal. Antes de sair, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que a gente postar aqui no canal do Tito do Fogão. Eu sou o Rafael e, seja membro, tá? Não esquece. Valorzinho, camarada, a partir de R$3 você já ajuda o canal bastante por mês aí para manter essa estrutura que a gente tem aqui, que é uma estrutura bem legal, bem maneira, aparelhos legais, mas são caros e estão aqui para servir para fazer um bom trabalho para você todos os dias com notícias do Fogão. Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo.